Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com Leonardo Mesquita, vice-presidente comercial da Cury Construtora, que vai contar para a gente como está o segmento, principalmente o econômico, e também contar detalhes do lançamento no Porto Maravilha, que é o primeiro residencial. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Tudo bem? Bom dia, muito obrigado. Obrigado você pelo convite. É isso aí, a gente tá, assim, depois de muito tempo lá em conversas com a Caixa, Sedurp e Prefeitura, a gente conseguiu aí viabilizar um primeiro empreendimento residencial no Porto, que a gente está vendo aí que é objeto de curiosidade, pelo menos de grande parte dos cariocas aí, e é bem legal a gente poder participar desse momento da cidade, que é essa virada aí, né? A gente acredita que é uma virada para a região, que é uma região que sofreu muito investimento nos últimos anos e agora falta ainda, obviamente, vida, né? A gente tem uma vida parcial aí hoje na região, que é uma parte comercial, parte de lazer, que mais finais de semana, e aí precisa agora complementar isso com a presença do cotidiano ali, do dia a dia, né? Das pessoas. E a região é uma região tão importante, né? Que assim, a pessoa vai ter lazer, tem transporte, tem tudo, trabalho, enfim. Precisa realmente desse, assim, você já colocou para a gente, foi uma iniciativa muito bacana de vocês estarem levando também um empreendimento que ele, vamos dizer assim, cabe no bolso das famílias. Estou errada? Ele tem um pouquinho do programa Casa Verde e Amarela, mas ele também se enquadra, pega uma outra linha de financiamento da Caixa, é isso? Ele na verdade é o seguinte, ele tem unidades que se enquadram no programa, porque lá a gente vai ter, até pela característica da região, a gente tem unidades com e sem vaga, né? E principalmente as unidades sem vaga, elas são unidades, algumas estúdios, alguns de um quarto, alguns até 2 quartos compactos. Então são unidades compactas com preço final que acabam se enquadrando dentro do programa. E as demais unidades com vaga são unidades um pouco maiores que ficam fora do programa muito mais pelo valor final da unidade. Então, mas assim, o empreendimento em si, ele é um empreendimento de médio padrão, com todos os itens de lazer que hoje você encontra nesse tipo de empreendimento, com piscina, salão de festa, salão de jogos, brinquedoteca. A gente tem uma lavanderia que atende todo o condomínio, a gente tem uma área de oficina que atende o condomínio, e a gente, obviamente, tem algumas questões, a gente tem que foram adaptadas à realidade de hoje, que quase que estão virando padrão dentro dos condomínios, que são, hoje, quase todos os condomínios têm uma boa área de coworking, ou também tem uma área a gente criou um que a gente chama de easy marketing, que é o marketing, que é o mercadinho mais próximo ali do dia a dia deles, que também virou uma coisa mais natural dentro dos condomínios. E a gente, acho que talvez a cereja, eu acho legal desse empreendimento, até por conta da localização, a gente tem um rooftop muito legal, que é um bar com rooftop, que é uma área, sei lá, que vai dar para esse morador, independente daquele, mas a minha unidade tem uma vista, outra vista, aquela vista, todo mundo vai ter acesso lá ao rooftop, para ter toda aquela... você tem acesso tanto à vista do Porto, quanto você tem para trás o Cristo Redentor. Então, você tem uma visão geral ali de uma parte muito interessante da cidade. Então, que eu acho que é um dos grandes diferenciais ali. Então, é isso. Acho que hoje, o que acontece? Essas unidades, hoje, quando a gente fala de programa ou não programa, com a taxa de juros que a gente vem praticando, acabou que as taxas meio que se igualaram ali. Então, exatamente. É isso então que você não tem... Acabei te interrompendo. Eu ia te falar, é mais pela oportunidade, como você disse, exato. que se encaixou, porque assim, até atualmente, né, mudou o nome, que antigamente era Minha Casa e Minha Vida, agora é Casa Verde e Amarela. Vocês têm feito, né,
produtos, empreendimentos que não deixam a desejar em nada de médio a alto padrão, como você colocou. Então, assim, é mesmo pelas condições e que acabaram, por conta das reduções que, né, a Caixa vem fazendo nos juros, se assemelham a outra linha, que aí a pessoa vai escolher a mais apropriada para a sua família, né, para o seu orçamento familiar. Agora, eu queria saber o seguinte, foram, mais na primeira fase, em torno de 400 e pouquinho unidades, não é isso? Que vocês vão disponibilizar. Vocês já abriram o stand, mas oficialmente começam as vendas a partir desse final de semana, não é isso? Perfeito. E como é que está essa movimentação, assim, porque a abertura de stand tem decorado ou é tour virtual? Como é que vocês fizeram? Não, lá a gente criou um stand que está assim, muito legal, com todo o padrão que a gente já vinha trabalhando. E assim, a gente tem uma maquete muito, dá uma dimensão muito legal do que é o empreendimento. A gente tem o decorado também, disponível lá para as pessoas visitarem. A gente tem, óbvio, toda assim, tipo, a gente brinca que a gente põe a pessoa no clima ali, que você tem toda uma introdução do Porto, né? Que você está com roda gigante, Aquarrio, Museu da Manhã, mar, Boulevard Olímpico. A gente põe ele ali meio que naquele clima. Né? E aí ele tem acesso a tudo. Então, assim, a gente abriu, como você falou, no sábado, sem ser o anterior, dia 5. A gente está tendo uma visitação muito, muito, muito acima de qualquer produto nosso, porque a gente também tem recebido, como eu falei, assim, a gente tem recebido uma mídia muito positiva em relação ao empreendimento, em relação a entender o que é que está acontecendo lá. Acho que a curiosidade também está levando muita gente a ir lá entender o que é isso que está acontecendo aqui. Porque é um momento importante, sim, para a cidade, e está todo mundo, de uma certa forma, tendo curiosidade de ir lá entender o que está acontecendo. Mas também a gente já tem hoje algo em torno de umas 650 pastas de interessados efetivamente na compra, e aí óbvio que tem todo um processo de análise de crédito dessas pessoas, e isso, estou falando em menos de 2 semanas, que é um número para a gente extraordinário, mostra a força que a região tem. Então, assim, a gente espera que a gente consiga agora é um processo, existe, como a gente está falando da aquisição de um imóvel, então existe agora um processo que, por mais que tenha melhorado, mas é um processo ainda burocrático, no qual a pessoa vai fazer tem essa análise de crédito, ela recebe a resposta dessa análise de crédito, ela tem uma escolha da unidade, ela fecha o fluxo para essa unidade, então tem todo agora um processo agora para que a gente finalize efetivamente essa venda. Mas está assim, muito, 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 muito positivo o resultado que a gente tem encontrado lá. As pessoas têm ido com muita sede de entender e de querer. Eu acho que assim, quando você falou de condições, eu acho que a gente pensou muito que assim, a gente está numa região que, apesar de fornecer isso tudo, ela hoje ela está em desenvolvimento. E o que a gente está fornecendo é um preço condizente com a situação de hoje, né? Um momento, e que obviamente ele vai, se tudo acontecer conforme essa região tem potencial para, obviamente é uma região que provavelmente daqui a algum tempo, não sei se 1 ano, 6 meses, 2 anos, os valores que vão estar se falando lá vão ser completamente diferentes, porque independente que a gente tem, que eu falo muito para o pessoal, é o seguinte: a região do Porto ela já tem uma característica de investimento de infraestrutura que nenhuma região da cidade sofreu. Então você tem hoje uma parte toda já disponível ali, onde é que você tem a possibilidade de ter um VLT na sua porta. Então, assim, não existe isso. Você tem a rodoviária atrás de você tem a Central do Brasil a 3, 4 estações de VLT, você tem a Praça Mauá, você pode ir para a prefeitura
sei lá, 3, 4, 5 minutos. Então, você tem um metrô ali da prefeitura. Então, assim, você tem toda uma assim, a gente pode aqui enumerar, porque você tem a Avenida Brasil muito próximo, você tem a linha vermelha, você tem a ponte Rio-Niterói. Então, assim, você tem tudo muito próximo. Então, já seria uma coisa diferente. E, ao mesmo tempo, se você for pegar também, quando você pega se você abrir um pouco o leque ali da região e aí chegar nesses bairros mais próximos, que aí imaginar que esse seria o primeiro comprador, que normalmente quando a gente faz um empreendimento normal, né? Eu acho que esse empreendimento não é muito normal. Ele foge da curva. Ele é fora da curva. É que assim, o primeiro comprador está sempre ali naquela micro-região. E ali, se a gente for levar isso para os demais bairros ali da região, são bairros onde você praticamente não tem oferta de imóvel novo. Só essa massa de gente que, né, tem nessa região próxima ao centro, que não tem oferta de imóvel novo, já é uma coisa realmente assustadora. Tanto que existe, é tão óbvio essa necessidade de habitação ali e o quanto isso é importante para complementar esse viés comercial que o centro já tem, que a prefeitura tem esse programa Reviver Centro agora, o projeto Reviver Centro, que acabou de ser aprovado, com esse objetivo, que é assim, hoje a gente tem um grande centro urbano na cidade do Rio de Janeiro, como muitos outros no mundo, mas talvez seja um dos poucos que ele tenha uma questão completamente, ele tem hoje uma utilização quase que completamente comercial. Sim. E a parte comercial, infelizmente, não passa por um bom momento, por uma série de razões, mas que, obviamente, essa complementação residencial pode até fazer com que a comercial também volte a se estabelecer, entendeu? Voltar para esse... tornar o centro, né, já que ele tem tanto apelo, né, tem o apelo comercial, mas tem também o cultural muito forte, né? E fica próximo de tudo, até para o turista, era isso que eu queria perguntar também. Os investidores estão voltando e isso também é investir num modelo desse de negócio de vocês também é excelente, né? Porque a localização é perfeita, né? Não, sim, eu acho que eu acho que o investidor ele vai aparecer, e esses investidores maiores, eu acho que é isso, eu acho que, não sei se seria esse o perfil, mas assim, a gente tem visto assim, quando a gente tem visto o público, tem o investimento, eu diria assim, um pouco investimento de vida, né? Porque a gente tem visto que assim, as pessoas que estão vendo são pessoas que estão investindo no sentido de eu tenho a vontade de comprar um apartamento, eu tô falando, obviamente não sou todo, mas estou vendo, olhando rapidamente essa massa que chegou, é o cara que eu tenho vontade de comprar apartamento, estou enxergando uma boa oportunidade de comprar um apartamento, seja para morar lá, caso a região realmente vire, ou é um apartamento que eu acredito que, mesmo se eu não vá morar lá, eu tenha liquidez e tenha algum tipo de valorização. É essa leitura que a gente tem feito nesse primeiro momento. Essas pessoas, a gente não está nem... E aí você vê que a gente não está falando do grande investidor. A gente está falando de pessoas que, na verdade, tomaram a decisão de adquirir, assim, estão vendo a oportunidade de comprar um imóvel numa região que, se ela mora ali ou não, mas ela moraria, ela não teria problema ir para lá morar, ela de repente é uma pessoa que mora em, sei lá, Campo Grande, mas ela olha ali como uma possibilidade, olha, se ali o condomínio ficar legal, eu trabalho no centro, eu posso ir lá e morar lá, mas também se eu não for morar, se eu decidir daqui a 2 anos não morar, eu tenho certeza que eu vou ter feito um bom investimento. Sim, é uma alternativa, né? Ele consegue vislumbrar uma alternativa. Se eu não usufruir propriamente dito, eu vou usufruir de uma outra forma com a renda daquilo ali, ou até mesmo com a venda, que com certeza vai ter uma valorização que a gente talvez não consiga agora colocar, mas vai haver essa valorização, com certeza. Agora a gente está chegando ao finalzinho do primeiro bloco, mas eu queria te perguntar uma coisa. Nesse primeiro momento são 470 unidades. Vocês já estão com 650 a princípio, assim, de pastas que estão sendo
analisadas, né? E a abertura oficial amanhã. Assim, já existe, estando tudo ok, a gente já vai ver que vai ter uma filinha de espera, né, desses 650, se a maioria for aprovada, enfim. Vocês podem antecipar as outras unidades, porque ali o projeto é em torno de 1.000, mais ou menos, não é isso? O total são 1.200, em torno de 1.224 unidades. A nossa segunda fase, a gente realmente está pensando em antecipar ela. A gente já está em perspectiva, até com o projeto já está até aprovado na prefeitura da segunda fase. E a ideia é sim, a gente tentar antecipar o mais rápido possível. A gente, inclusive, deve começar em breve já a demolição lá de todo o terreno. Acho que isso já vai dar uma cara, vai começar dando uma cara diferente ali. É isso que a gente tá imaginando. A gente quer muito dar, assim, parar um pouco esse primeiro momento, esse primeiro 1-2 meses, tem um pouco aquele frisson inicial que a gente está vendo, e agora a gente tem que mostrar, né? Eu acho que a demolição, o início da obra é muito importante acontecer da forma mais rápida possível, para que as coisas fiquem já visíveis, né? Eu acho que as pessoas agora vão querer ver essa transformação. Entendi. Bom, a gente já continua, já volta já, só um minutinho. Fiquem aí, já voltamos.